Meu coração parou por 12 minutos, e nesse tempo Jesus me mostrou exatamente o que vai acontecer nos 3 dias de escuridão. Eu vi os erros que vão custar a vida de quase toda a humanidade. Não posso ficar calado sobre o que ele me revelou, porque o que está por vir vai pegar a maioria das pessoas completamente desprevenidas. A verdade que vou compartilhar com vocês hoje pode salvar a sua vida e a vida de quem você ama. Fique comigo pelos próximos minutos e eu vou te contar tudo o que Jesus me mostrou, incluindo a chave para sobreviver ao que está chegando. Se você está pronto para ouvir essa mensagem, escreva amém nos comentários. Meu nome é Vernon Ashford. Tenho 63 anos e sou de uma pequena cidade nos arredores de Knoxville, Tennessee. Trabalhei a vida inteira como eletricista, subindo em postes e consertando fiações em casas antigas por todo o condado. Sou um homem simples, amigos, casado há 38 anos com minha esposa Lorraine, pai de 3 filhos já crescidos e avô de 5 netos que são a luz da minha vida. Sempre fui um cristão fiel, nunca faltei um domingo na igreja. Leio minha Bíblia toda noite antes de dormir. Mas o que aconteceu comigo em fevereiro de 2025 mudou tudo o que eu pensava saber sobre fé, sobre vida e sobre o que está por vir. Tudo começou cerca de uma semana antes daquela noite. Eu estava sentindo uma angústia no peito que não conseguia explicar. Não era dor física, amigos. Era algo mais profundo, como se minha alma estivesse inquieta, como se algo estivesse errado no mundo e eu pudesse sentir isso nos meus ossos. Acordava no meio da noite suando frio, com o coração acelerado, sem saber por quê. Olhava pela janela do quarto e via as estrelas brilhando normalmente, mas tinha a sensação de que algo estava diferente, algo estava chegando. Conversei com Lorraine sobre isso, mas ela disse que talvez fosse só estresse do trabalho. Tentei acreditar nela, mas a inquietação só crescia. Então decidi fazer algo que sempre fiz nos momentos mais difíceis da minha vida. Decidi fazer um jejum. 24 horas sem comer nada, apenas água e oração lendo a palavra de Deus. Era o que meu pai me ensinou quando eu era menino. Ele dizia que quando a alma está pesada, a gente precisa esvaziar o corpo para que Deus possa falar mais alto. Comecei o jejum numa quinta-feira de manhã. Passei o dia todo em oração, lendo os salmos, pedindo a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo, que tirasse aquela angústia do meu peito. Lorraine respeitou meu silêncio e me deixou sozinho na sala, apenas verificando de vez em quando se eu precisava de mais água. Quando a noite chegou, eu estava fraco no corpo, mas forte no espírito. Sentia que estava perto de algo, como se Deus estivesse prestes a me revelar alguma coisa importante. Fui para a cama por volta das 10 da noite, mas não consegui dormir. Fiquei ali deitado, olhando para o teto escuro, ouvindo a respiração calma de Lorraine ao meu lado. As horas foram passando devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. Então, às 3 da manhã, aconteceu. Uma dor aguda atravessou meu peito como uma faca de fogo. Sentei na cama de um salto, minha mão agarrando o lado esquerdo do peito, minha respiração falhando. Lorraine acordou assustada, perguntando o que estava acontecendo, mas eu mal conseguia responder. A dor era tão intensa que parecia que meu coração estava sendo espremido por uma mão invisível. Levantei da cama cambaleando, sentindo que precisava orar. Não sei porquê, mas algo dentro de mim disse que eu precisava ficar de joelhos. Caí no chão ao lado da cama, minhas mãos tremendo, meus lábios tentando formar palavras de oração. Senhor, eu sussurrei. Senhor, estou nas suas mãos. E então tudo parou. A dor sumiu. O quarto sumiu. Lorraine gritando meu nome sumiu. Eu estava flutuando, amigos. Não há outra forma de descrever. Meu corpo estava lá embaixo, caído no chão do quarto. Mas eu, o verdadeiro Vernon, estava de pé ao lado, observando tudo como se fosse um filme. Vi Lorraine se jogar no chão ao meu lado, sacudindo meus ombros, gritando meu nome. Vi ela pegar o telefone com as mãos tremendo e discar o número da emergência. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, enquanto ela implorava para eu acordar. Mas eu não sentia medo, amigos. Isso é o mais estranho de tudo. Eu deveria estar apavorado vendo meu próprio corpo sem vida no chão, vendo minha esposa desesperada.
Mas tudo o que eu sentia era uma paz que nunca tinha experimentado antes. Uma paz que passava todo o entendimento, como diz a Escritura. Era como se eu soubesse que tudo estava exatamente como deveria estar. Então apareceu uma luz. Não era como a luz do sol ou de uma lâmpada elétrica. Era uma luz que parecia estar viva, que pulsava com amor, que me chamava pelo nome. Senti meu corpo espiritual sendo atraído para cima, deixando para trás o quarto, a casa, o mundo inteiro. A sensação era de estar sendo abraçado pelo próprio amor de Deus. Nunca me senti tão amado, tão completo, tão em casa. Eu estava subindo através de um túnel feito dessa luz gloriosa. As paredes do túnel brilhavam com cores que não existem aqui na terra, cores que faziam meu coração cantar de alegria. E no final desse túnel, esperando por mim, estava ele. Jesus estava ali, amigos. Não existem palavras no vocabulário humano para descrever a presença dele. Era exatamente como eu sempre imaginei nas minhas orações, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Completamente além de qualquer coisa que minha mente limitada poderia conceber. Ele usava vestes brancas que brilhavam com luz própria, e seu rosto irradiava uma compaixão tão profunda que me trouxe as lágrimas instantaneamente. Mas foram os olhos dele que me atravessaram. Olhos como oceanos infinitos de amor e sabedoria. Quando ele me olhou, eu soube que ele conhecia cada momento da minha vida, cada oração que eu tinha feito, cada lágrima que eu tinha derramado, cada pecado que eu tinha cometido, cada ato de bondade, cada falha, cada vitória. Ele conhecia tudo, e mesmo assim, mesmo conhecendo todas as minhas imperfeições, ele me amava completamente. Caí de joelhos diante dele, meu corpo espiritual tremendo de reverência e gratidão. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, lágrimas de alegria pura por estar na presença do meu Salvador. Eu queria ficar ali para sempre, amigos. Queria nunca mais voltar para aquele corpo dolorido no chão do quarto. Queria passar a eternidade aos pés de Jesus. Mas então ele falou, e sua voz era como o som de muitas águas, gentil e poderosa ao mesmo tempo. Vernon, ele disse, meu servo fiel, você viveu uma vida de obediência e amor. Você merece descanso. Mas eu tenho um trabalho para você. Meu coração apertou quando ouvi essas palavras, amigos, porque no fundo eu sabia o que elas significavam. Eu sabia que ele ia me mandar de volta. Você deve voltar, Jesus continuou. Você deve contar aos seus irmãos e irmãs o que vou te mostrar. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eles não sabem o que está vindo. Eles não estão preparados. E o pior de tudo, eles vão cometer erros. Erros que parecem pequenos, mas que vão custar suas almas eternas. Minha garganta estava seca, mas os olhos dele me sustentavam com fé e propósito. Eu obedeceria a qualquer coisa que ele estivesse prestes a me mostrar. Então ele estendeu a mão e tocou minha testa, e naquele momento, uma visão se abriu diante de mim. Era o futuro, amigos. E era mais escuro do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Jesus me olhou com uma seriedade que fez meu espírito tremer. Vernon, ele disse, vou te mostrar o que está por vir. Preste atenção em cada detalhe, porque você vai precisar contar isso para meu povo. Muitos não vão acreditar, mas aqueles que crerem serão salvos. A visão começou a se desenrolar diante dos meus olhos como um filme vivo. Eu estava vendo uma cidade americana comum, com casas de madeira, carros estacionados nas ruas, crianças brincando nos quintais. Parecia um dia normal de verão, o sol brilhando forte no céu azul, pássaros cantando nas árvores. As pessoas seguiam suas rotinas, mães levando filhos para a escola, homens cortando a grama, vizinhos conversando sobre o tempo. Então, sem nenhum aviso, o céu mudou. O azul claro se transformou em cinza escuro em questão de segundos. Depois ficou roxo, como um hematoma gigante cobrindo todo o horizonte. E finalmente negro, um negro tão profundo, tão absoluto, que eu não conseguia ver nada além de completa escuridão. O sol não se pôs como num entardecer normal. Ele simplesmente se apagou, como se alguém tivesse desligado um interruptor cósmico. Um frio me invadiu, amigos. Não era um frio de inverno,
Não era vento gelado. Era algo mais profundo, mais vazio. Um frio que penetrava nos ossos e fazia a alma tremer de pavor. Eu sentia esse frio no peito, pesado e opressivo, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Não havia estrelas no céu, não havia luzes nas ruas, não havia nada além de uma escuridão espessa que pesava sobre tudo como um cobertor de terror. Meu coração batia forte. Minhas mãos espirituais suavam enquanto eu observava tudo se desenrolar. Então os gritos começaram. O som atravessou minha alma como uma lâmina. Sirenes de ambulâncias, buzinas de carros, vidros se quebrando, metal se retorcendo. As pessoas estavam em pânico total. Eu as vi correndo para fora de suas casas, portas se abrindo de par em par, famílias inteiras se derramando nas ruas escuras. "O que está acontecendo?" eles gritavam. "Para onde foi o sol?" Pais seguravam lanternas, mães agarravam seus filhos, todos olhando para o céu negro tentando entender o que estava acontecendo. Seus rostos estavam contorcidos de confusão, seus olhos arregalados de horror. Vi um jovem segurando o celular, ligando a lanterna, murmurando que aquilo não podia ser real. Um casal de idosos saiu na varanda de mãos dadas, sussurrando orações desesperadas. Eles foram movidos pelo instinto humano de ver, de entender, de descobrir o que estava acontecendo lá fora. As lanternas piscavam como estrelas desesperadas no vazio. Uma menininha puxava a mão da mãe chorando, dizendo que estava com medo do escuro. E continuavam vindo mais e mais pessoas, o caos aumentando como uma onda gigante. Então, apareceu das profundezas daquela escuridão densa. Algo se moveu. Uma névoa negra, uma energia fria, a própria presença do mal. Não tinha forma definida, mas eu podia senti-la. Uma abominação nauseante que revirava meu estômago e fazia minha pele arder como se estivesse sendo picada por 1000 agulhas invisíveis. Essa coisa deslizou para fora da escuridão, envolvendo as pessoas que estavam ali paradas nas ruas. Não houve gritos longos, não houve sangue espalhado como em filme de terror. Eles simplesmente desapareceram. Seus corpos se contorceram na escuridão, retorcidos e grotescos, e então sumiram completamente, engolidos pelo próprio vazio. Jesus se virou para mim, sua voz suave mas firme. "É da natureza humana buscar respostas com os olhos", ele disse. "Mas nessa escuridão, a visão vai enganar as pessoas, e a curiosidade vai matá-las." Ele citou Isaías capítulo 26, versículo 20. "Vai, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as portas. Esconde-te por um momento até que passe a ira." Entendam, amigos, sair de casa, mesmo que seja só para espiar, é assinar a própria sentença de morte. Eu me senti tonto e impotente, sabendo que tantas pessoas cairiam nessa armadilha. Mas Jesus não parou de me ensinar. Havia coisas mais terríveis por vir. Depois dessa primeira onda de caos, o mundo ficou em silêncio. Um silêncio sinistro, quebrado apenas pelo assobio do vento passando pelas frestas de portas fechadas. Aqueles que permaneceram seguros dentro de suas casas estavam amontoados, rostos pálidos, olhos correndo para as janelas cobertas, se perguntando sobre seus entes queridos, aqueles que não conseguiram entrar a tempo. A solidão se instalou, pesada como um cobertor molhado, gelando as pessoas de dentro para fora. Meu peito doía observando-as. Uma mãe agarrava uma foto dos filhos sem saber se eles estavam seguros. Um homem velho olhava para a cadeira vazia da esposa, sussurrando o nome dela. Quando você está tão sozinho, amigos, você fica fraco, vulnerável, e é quando o inimigo ataca. Então começaram os sons. Primeiro uma batida suave na porta, gentil como alguém com medo de incomodar. Depois sussurros se arrastando pelas paredes. "Papai, papai, estou aqui fora." A voz de uma criança pequena e trêmula. "Querido, sou eu. Voltei. Abre a porta." A voz de uma esposa falecida há anos. "Preciso de ajuda, por favor, me deixe entrar." A voz de um amigo de infância. Vi pessoas dentro daquelas casas, amigos, e meu coração se partiu. Correram em direção às portas, mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar a maçaneta.
Lágrimas escorriam pelos rostos, respirações entrecortadas. Eu sentia a dor deles, aquela tensão dolorosa entre se manter seguro e querer salvar alguém que amavam. Uma mulher jovem desabou contra a porta soluçando. Meu filho, esse é meu filho. Sua voz se quebrou, crua de dor, enquanto aquela voz de criança chamava de novo. Tão real, tão desesperada. Meus olhos ardiam, meu próprio coração se retorcendo como se eu estivesse ali mesmo com ela. Um homem de cabelos grisalhos agarrou sua aliança de casamento, ouvindo a voz da esposa depois de uma década sem ela. É ela. Ele sussurrou, a voz se quebrando. Eles estavam divididos entre a sobrevivência e o amor, e então abriram a porta. Mas quando a porta se abriu, não eram seus entes queridos parados ali. Eram sombras, formas escuras e retorcidas, criaturas tão vis que nem consigo descrever. Às vezes, apenas uma rajada de ar frio e odioso entrava correndo, agarrando-os. Vi seus rostos congelados em horror, olhos arregalados de traição, enquanto percebiam a verdade tarde demais. Jesus me olhou, sua voz constante mas pesada de tristeza. O inimigo conhece seu ponto mais fraco, ele disse. Amor, conexão, compaixão. Ele vai usar as coisas mais sagradas para destruir vocês. Ele citou 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Amigos, uma voz familiar não é prova de que seja real. Não abram essa porta. Não respondam. Meu coração batia forte, lágrimas escorrendo, sabendo que tantos cairiam nessa mentira. Mas a visão continuou, e o que vi em seguida foi ainda mais devastador. A escuridão continuou se arrastando, amigos. O primeiro dia sangrou para o segundo, e as pessoas ainda escondidas em suas casas estavam se esgotando. Era como se o ar lá dentro ficasse cada vez mais pesado, mais difícil de respirar. Vi na visão famílias inteiras encostadas nas paredes, olhos fundos com olheiras escuras, sussurrando orações que mal tinham fôlego para terminar. O medo, a solidão, a escuridão densa, tudo isso estava moendo seus espíritos. Meu coração doía observando, meu peito apertado como se eu estivesse ali mesmo, preso com eles. Uma mãe jovem embalava seu bebê, murmurando, por favor, Senhor, só um pouco de luz. Um homem idoso não parava de tocar sua Bíblia como se fosse a única coisa mantendo sua sanidade. A esperança deles estava desaparecendo como uma vela queimando até o fim. E foi quando o inimigo viu sua oportunidade. Em algum momento do 2º ou 3º dia, aconteceu. Uma luz rompeu a escuridão. Mas, amigos, não era o brilho dourado e suave de um amanhecer verdadeiro. Era uma luz vermelha, ardente e furiosa, como se o céu inteiro estivesse em chamas. Essa luz atravessou as frestas das janelas cobertas, passou pelas cortinas, iluminou as bordas das portas seladas. Parecia quente, acolhedora até. Mas algo nela fez minha pele se arrepiar, uma sensação enjoada no estômago que eu não conseguia afastar. Estava errado, amigos. Era como uma mentira vestida de roupa bonita. Mas aquelas pessoas lá dentro estavam exaustas demais, desesperadas demais, famintas por qualquer sinal de esperança. Não sentiram essa inquietação, não viram a armadilha. Vi um adolescente espiar pela cortina, seu rosto se iluminando enquanto sussurrava que o sol tinha voltado. Uma mulher pressionou a mão na janela, sentindo aquele calor falso na palma. Eles pensaram que era salvação. Pensaram que o pesadelo tinha acabado. Não conseguiram se conter. Gritaram de alegria, vozes quebradas de alívio. É o amanhecer, Deus nos salvou. Famílias se abraçaram forte, lágrimas escorrendo, agradecendo ao Senhor pela libertação. Então correram para as portas, abrindo-as de par em par, entrando naquela luz vermelha ardente. Mas no segundo em que fizeram isso, meu estômago se revirou. Eles começaram a derreter. Seus corpos fumegaram, desmoronando em cinzas num piscar de olhos. Outros se retorceram em formas grotescas, rostos contorcidos em agonia antes de serem completamente consumidos. Sem gritos, sem tempo para correr. Simplesmente se foram, como se nunca tivessem existido. Vi um pai ainda segurando a mão da filhinha se transformar em pó bem na frente dela.
o corpinho pequeno, seguindo um segundo depois. Minhas mãos tremeram, meus olhos ardendo com lágrimas, enquanto eu gritava, não em meu espírito. Jesus me olhou, sua voz pesada de tristeza. O inimigo vai imitar a luz para enganar aqueles desgastados no corpo e na alma, ele disse. A esperança pode ser uma espada de dois gumes. Ele citou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Não confiem nos seus olhos, amigos. Confiem na palavra de Deus. A menos que ele diga que é seguro, nenhuma luz é segura. A visão continuou e eu vi mais horrores. Algumas pessoas tentaram fazer sua própria luz, desesperadas por um brilho naquela escuridão sem fim. Pegaram jornais velhos, pedaços de pano, qualquer coisa que pudesse queimar. Acenderam fósforos, observaram a chama piscar, pensando que isso afastaria a escuridão. Mas esses fogos só espalharam fumaça negra e espessa, enchendo os cômodos, fazendo todos tossirem e se sufocarem. Olhos lacrimejando, gargantas ásperas. Vi um grupo numa sala de estar amontoado ao redor de um fogo improvisado numa tigela de metal. Jornais crepitando, depois fumaça por todo lado. Eles engasgaram, abanaram as mãos, mas era tarde demais. Seus pulmões se encheram e eles desabaram. Outros acenderam velas comuns, aquelas perfumadas de baunilha ou as baratas de loja, pensando que qualquer luz era melhor que nenhuma. Mas essas chamas não empurraram a escuridão. Em vez disso, espalharam gases tóxicos ou atraíram horrores de fora. As pessoas começaram a alucinar vendo fantasmas, ouvindo sussurros. Depois adoeceram com febre antes de sufocarem ali mesmo. Jesus tinha sido claro sobre isso, mas eles não sabiam. O inimigo estava usando a necessidade de conforto contra eles, e o sufocamento só continuou crescendo. Alguns não aguentaram mais. Pensaram que só um pouco de ar fresco resolveria. Então abriram uma janela, forçaram uma pequena ventilação, fizeram um buraco para a circulação de ar. Só estavam tentando respirar, nada mais. Mas no instante em que fizeram isso, uma rajada negra e gelada de gás tóxico entrou correndo, fedendo a ovos podres e morte. Com ela vieram sombras, criaturas invisíveis que eu podia sentir no estômago, sua maldade fazendo meu cabelo se arrepiar. Aqueles que inalaram começaram a convulsionar, olhos revirando, espuma na boca, caindo mortos instantaneamente. Vi um pai pensando que estava ajudando sua família, levantando uma janela só uma fresta. O gás o atingiu e ele desabou ofegando enquanto os outros gritavam. Mas era tarde demais. Todo o cômodo se encheu. Jesus me lembrou de Isaías, capítulo 26, versículo 20 outra vez. Fiquem em suas casas, fechem as portas. Isso significa janelas, ventilações, tudo. Não deixem nada de fora entrar. Obediência absoluta é a chave, amigos. Nada pela metade. Então Jesus me levou adiante para ver o que veio depois daqueles 3 dias. O mundo estava em silêncio, silencioso demais, sem pássaros cantando, sem crianças rindo, sem o zumbido da vida. As ruas se estendiam vazias, casas escuras e quietas como lápides num cemitério esquecido. Vi o que restou daqueles que não conseguiram. Não corpos, mas formas retorcidas, pilhas de cinzas, marcas estranhas onde as pessoas simplesmente desapareceram. A bicicleta de uma criança tombada numa entrada, uma xícara de café quebrada numa varanda, mas ninguém ali. Então me virei para Jesus. E o que vi no rosto dele não era raiva, era tristeza profunda e sem fim. Lágrimas rolavam pelas suas bochechas, brilhando como diamantes naquela luz sagrada. Lágrimas de um pai assistindo seus filhos escolherem um caminho para a ruína. Vernon, ele disse, eu dei livre arbítrio ao meu povo. Não posso tirá-lo deles. Suas mortes vêm de suas escolhas, desobediência, falta de fé, se apoiando em seu próprio raciocínio humano em vez da minha palavra. Mas então uma faísca de esperança brilhou. Vi algumas pessoas saindo de suas casas, empurraram suas portas devagar, rostos pálidos de medo, mas olhos brilhando com gratidão e fé. Tinham obedecido, tinham confiado e sobreviveram.
Antes de me enviar de volta, Jesus me deu instruções claras. Fiquem em casa e selem toda a abertura bem fechada, porta principal, janelas, até as menores ventilações. Usem cobertores, tábuas, fita adesiva, o que precisarem para bloquear toda a fresta. Não saiam, não abram a porta, nem uma fresta. Não importa que vozes chamem ou que luzes vejam, ignorem. São armadilhas do inimigo. Não confiem em nenhuma luz, a menos que seja de velas de cera de abelha abençoadas. Cera de abelha pura, natural, abençoada por um sacerdote ou alguém com autoridade sagrada. Essas queimam brilhantes naquela escuridão, afastando o mal. Velas comuns ou não acendem ou espalham fumaça venenosa. Continuem orando. Leiam a Bíblia. Orem o terço se forem católicos, ou simplesmente derramem seu coração para Deus. Tenham água benta e comida simples para durar 3 dias. Mas, acima de tudo, fé e obediência absoluta são seu escudo mais forte. Sem fé verdadeira, nada disso funciona. Olhei para Jesus e perguntei: Senhor, por que eu? Sou só um eletricista aposentado de uma cidade pequena no Tennessee. Não tenho nome grande, não tenho seguidores, não sei falar bonito como esses pregadores da televisão. Jesus sorriu para mim, uma luz tão cheia de amor que está gravada na minha alma para sempre. Vernon, meu servo, ele disse, não te escolhi porque você é maior que outros. Te escolhi pela sua fé simples e pura. Você não vai torcer minha mensagem. Vai falar a verdade exatamente como eu te mostrei. Muitos não vão acreditar, vão rir, vão te chamar de louco. Mas você deve falar, porque a vida deles depende disso. O momento chegou de deixá-lo, e eu não queria ir embora. Quem iria querer deixar um lugar tão cheio de amor? Mas ele sorriu suave e gentil, e colocou a mão na minha cabeça. Vá, meu filho, ele disse. Sua missão espera. Então vi aquele túnel de luz de novo, mas dessa vez eu estava me movendo para trás. O brilho foi desaparecendo, ficando escuro devagar. E então, senti um puxão forte como se tivesse sido arrancado de volta. Meus olhos piscaram abertos e ali estava eu, deitado no chão do quarto, paramédicos ao meu redor, Lorraine chorando, segurando minha mão. Tinham me ressuscitado. 12 minutos meu coração ficou parado, eles disseram. 12 minutos que pareceram uma eternidade. Mas eu já não era o mesmo Vernon. O que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido, estava gravado fundo na minha alma como palavras talhadas em pedra. Onde vocês estão agora ouvindo isso? Talvez na cozinha em Atlanta, no carro em Nashville, tarde da noite em Memphis. Deixem um comentário abaixo. Me digam onde estão, que horas são. Quero saber que vocês estão aí fora ouvindo, levando isso a sério. Essa advertência não é para paralisar vocês de medo. É um despertar, uma oportunidade de se preparar. Não importa quão caótico esse mundo se torne, quão pesada a escuridão, Jesus é nossa luz. Caminhem na fé dele com confiança. Eu fiz o que o Senhor pediu. Contei o que vi. Agora vocês sabem. Guardem essas palavras perto do coração e se preparem para o que está vindo.